Nós queremos iniciar com uma oração e logo após haverá uma apresentação em vídeo para nos ajudar a focalizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no tema de hoje, que é a ressurreição de Jesus. E logo após, o nosso coral também vai estar apresentando uma cantata glorificando a Jesus pela sua ressurreição. Oremos juntos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela oportunidade de estarmos com vida, de estarmos em tua casa e de agora celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo amor, pela vida, pela morte e especialmente pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Hoje celebramos essa ressurreição e te pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente, ministrando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao Ministério Vida em Cristo. Hoje estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e damos glórias ao seu nome. Atrás, em uma aldeia chamada Belém, a eternidade entrou no tempo e o céu invadiu a terra quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Em cumprimento às profecias, o Messias nasceu de uma jovem virgem chamada Maria. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Vamos dar glória e honra e louvores. Glória e honra.
se tornou um adulto, ele foi batizado nas águas e começou a anunciar que o reino de Deus havia chegado. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Atos, Pedro nos diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Imaginem, Deus desceu à terra e se tornou um de nós. Ele caminhou por todos os lugares fazendo bem, curando e libertando. Jesus anunciou a todas as boas novas. Ele disse que a terra estava sob o governo de um ditador mau, chamado Satanás. Porém, o reino de Deus havia chegado e ele, Jesus Cristo, era o verdadeiro rei. Porém, antes de ser coroado como rei, ele teria que primeiro morrer na cruz. Sua morte seria o pagamento que iria comprar-nos de volta da escravidão do pecado, para que assim nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. Jesus morreu na cruz no topo do Monte Calvário, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos coroar o Rei dos Reis. Depois de sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo, uma caverna esculpida em uma rocha e selada com uma enorme pedra. Como Mateus, um dos seus discípulos, descreveu: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol de linho e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Enquanto isso,
todas as pessoas que amavam e seguiam Jesus lamentaram a sua morte. Será que a morte de Jesus seria o fim de tudo? Era este o último capítulo da história? Será que as promessas de Deus tinham falhado? Será que a esperança de salvação nada mais era do que uma ilusão? Ou será que Deus seria fiel e de alguma forma faria cumprir a sua palavra e a promessa de salvação? Tu és fiel, Senhor.
e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, nos céus a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel,
Toda sexta-feira e todo sábado, os seguidores de Jesus lamentaram sua morte, a fé deles diminuindo e os seus medos crescendo. Mas então, de repente, algo aconteceu. O domingo chegou e Deus entrou em ação mais uma vez. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. As mulheres saíram depressa do sepulcro, com temor e grande alegria, e correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Bendizei o nome do Senhor. Dizei o nome do Senhor, pois é digno de
refletir sobre a vida e a morte de Jesus Cristo, e ao celebrar a sua ressurreição, lembramos que nós também temos que enfrentar situações difíceis. A vida às vezes é dolorosa. Provações e tempestades virão. Mas se continuarmos confiando em Deus, Deus fará um caminho aonde não houver nenhum. Filipenses nos diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, não há outro nome sobre o nome do Senhor, não há outro nome sobre o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, seu nome exaltado sobre a terra e céus, seu nome exaltado sobre a terra, seu nome
terra e céus. A Ele dai glória, dai honra e louvor. Não há outro nome sobre o nome de Cristo. Não há outro nome sobre o nome do Senhor. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. A Ele a glória, é digno de honra e digno de todo louvor. Não há outro nome como o nome de Cristo. Não há outro nome como o nome do Senhor. Não há outro nome como o nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de todo louvor. Então, nós convidamos você hoje a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ore a Ele, pedindo que Ele lhe lave com seu sangue, removendo toda a dívida do pecado. Convide-o a entrar hoje em seu coração e reinar na sua vida para sempre. E agora, juntos, vamos todos saudar o nome do Rei Jesus. Ao Filho do
Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Dê um abraço no seu vizinho, uma palavra amiga, um sorriso, um aperto de mão. E lembre a ele ou ela que Jesus ressuscitou e por isso temos certeza de vitória. Glória a Deus. Bem-vindos à casa do Senhor nesse dia, quando juntos celebramos a ressurreição de Jesus. Deus lhes abençoe. Como é bom estarmos juntos nesse dia tão bonito. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Nós nos alegramos e celebramos. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Obrigado, coral, por essa linda cantata. Obrigado, maestro. Glória a Deus. Vamos voltar nosso pensamento, a nossa atenção à palavra de Deus por mais alguns minutos. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o milagre do terceiro dia. O milagre do terceiro dia. Como Deus intervém no terceiro dia. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Na última semana do seu ministério terreno, a semana da paixão, Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumento. Ele foi ao templo e expulsou as pessoas que exploravam os adoradores em plena casa de Deus. No resto da semana, ele pregou, ensinou e realizou milagres. No final daquela semana, Jesus foi falsamente acusado, ilegalmente julgado e injustamente condenado a morrer na cruz. Ele foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Hoje eu quero falar com vocês sobre milagres do terceiro dia. Jesus enfatizou que a sua ressurreição aconteceria justamente no terceiro dia, não no primeiro, não no segundo, não no quarto, mas especificamente no terceiro. Esse milagre foi mencionado 12 vezes nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, especificamente mencionando que ele aconteceria no terceiro dia. Aliás, Jesus preveu que a sua ressurreição seria no terceiro dia. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 21, diz a palavra de Deus: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Note que Jesus disse que ele precisava, eu acho essa palavra interessante, ele precisava, aí ele menciona 3 coisas. Número 1, ir a Jerusalém. Número 2, sofrer e ser morto. E número 3, ressuscitar no terceiro dia. Em João capítulo 2, versículos 18 a 22, diz a palavra de Deus: aí os líderes judeus perguntaram a Jesus: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e na palavra de Deus. É interessante que quando Jesus falou isso, ele tinha acabado de pregar e os judeus então questionaram ele: olha, que sinal, que prova que você nos dá que demonstra a tua autoridade? E ele falou: olha, a prova vai ser que esse templo será destruído, mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E quando ele falou isso, ele estava do lado do templo de Jerusalém. E então eles entenderam mal, o povo, os judeus entenderam mal e perguntaram: ué, mas esse templo levou 46 anos para construir e você vai reconstruí-lo em 3 dias? E é interessante que nem mesmo os discípulos entenderam o que ele estava dizendo.
João disse no versículo 21, porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas. Eu menciono isso porque é interessante notar que às vezes a gente só entende o que Deus falou com a gente depois. Depois que a coisa se desembrulha, vamos dizer assim, a gente faz sentido do que Deus falou para a gente. E aqui diz a palavra de Deus que eles então entenderam e creram. Note que Jesus ofereceu a sua ressurreição no terceiro dia como prova da sua autenticidade. Aliás, em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que as pessoas especificamente perguntaram para ele, olha, nós queremos uma prova que tu és quem tu dizes ser. Jesus respondeu, como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Nós notamos aqui, queridos, a ênfase nesse terceiro dia. Parece-me que há um padrão de milagres no terceiro dia em toda a Bíblia. Em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, Oséias 6, 1 e 2, a Bíblia diz assim, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aí no versículo 2 a Bíblia diz assim, depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Note que Oséias, o profeta Oséias, viveu centenas de anos antes de Cristo. E ele já dizia aqui que Deus usaria o terceiro dia para restaurar vida, para restaurar a esperança e dar vida novamente. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará. Este então parece ser o padrão das Escrituras, que no terceiro dia Deus opera milagres. E nós encontramos esse padrão por toda a Bíblia. Aliás, eu quero dar alguns exemplos. Gênesis capítulo 40, versículo 20. Os irmãos devem lembrar a história do mordomo que foi lançado na cadeia. Ele teve um sonho, José interpretou esse sonho e diz a palavra de Deus que o mordomo de Faraó foi restaurado ao seu lugar no palácio. Quando? No terceiro dia. Depois, em Êxodo, no próximo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz que o povo de Israel chegou ao pé do Monte Sinai e ali Deus apareceu para eles e falou com eles, mais uma vez, no terceiro dia. Em Gênesis 22, 4, Abraão oferece Isaque, mas Deus substitui Isaque por um cordeiro que ele mesmo provê. E isso aconteceu no terceiro dia. Em Josué capítulo 1, versículo 11, Israel atravessa o rio Jordão para possuir a terra prometida. E quando que isso aconteceu? No terceiro dia. 1 Samuel capítulo 9, versículo 20, essa é uma passagem interessante. Saul era o filho de um grande fazendeiro e o seu pai perdeu alguns jumentos e ele enviou então o seu filho para procurar esses jumentos. Depois de procurar esses jumentos para cima e para baixo e não os encontrando, o amigo de Saul, companheiro de Saul, diz para ele, olha, vamos na casa do homem de Deus e vamos pedir que ele nos revele aonde estão esses jumentos. Então eles se encaminham para a casa de Samuel, o profeta. E quando eles chegam perto de Samuel, antes mesmo deles abrirem a boca, Samuel diz assim, olha, eu sei que vocês estão procurando umas jumentas, mas não se preocupem não, elas já voltaram para casa e o seu pai já está tranquilo, só que agora ele está preocupado com vocês. E ele diz assim, olha, mas antes de vocês ir embora, eu quero dizer mais uma coisa. Você será o próximo rei de Israel. E Saul mais tarde se tornou de fato o rei de Israel. Essa profecia aconteceu no terceiro dia. A Bíblia também fala em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, sobre um rei de Israel, que ficou acometido de uma doença fatal. E ele foi a Deus em oração e pediu que Deus o curasse e estendesse a sua vida. Diz a palavra de Deus que Deus respondeu dizendo a ele que sim, de fato, ele seria curado e a sua vida seria estendida no terceiro dia.
Em Jonas capítulo 1, versículo 17, a palavra conta de um profeta errante, um profeta que fugia da presença de Deus. E ele foi lançado no mar e engolido por um grande peixe, mas Deus o livrou da barriga do grande peixe, mais uma vez, no terceiro dia. Esther capítulo 5 o livro de Esther capítulo 5 fala de uma rainha chamada Esther. E ela precisava de um favor do rei. E ela compareceu diante do rei, e o rei estendeu para ela o séquito de misericórdia e deu a ela o seu pedido. E quando isso aconteceu, Esther capítulo 5, versículo 1, no terceiro dia. Mais alguns rápidos exemplos, em Lucas capítulo 2, José e Maria perderam Jesus, esqueceram Jesus no templo. Só notaram isso mais tarde, a caminho de casa, e saíram desesperados procurando por Jesus. Pare para pensar, José e Maria perderam Deus, e agora estavam procurando por Deus. E a Bíblia diz que, eventualmente, José e Maria encontraram Jesus no templo. E quando isso aconteceu? No terceiro dia. Mais alguns exemplos. A palavra de Deus diz que o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa nas bodas de Canaã, uma festa de casamento na cidade de Canaã. E a Bíblia diz que, acabando-se o vinho, Jesus transformou água em vinho. E a Bíblia é específica em dizer, em João 2,1, que isso aconteceu no terceiro dia. O cego Saul, lembra que Saul teve um encontro com Deus e na estrada para uma cidade de Damasco, e a caminho dessa cidade ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro ele ficou cego. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Ananias para orar por ele, para que ele recebesse a sua cura e fosse batizado com o Espírito Santo. Adivinhem quando que isso aconteceu? No terceiro dia. Paulo também, quando foi preso, foi levado a Roma, e chegando em Roma, ele anunciou o evangelho aos judeus de Roma, e esse foi o nascimento, provavelmente o nascimento da igreja de Roma. E quando isso aconteceu? No terceiro dia. Então, queridos, de princípio a fim da Bíblia, vemos aqui um padrão bíblico, um padrão de milagres no terceiro dia. Em Lucas capítulo 13, versículo 32, Jesus diz assim: vão e digam para aquela raposa, e ele está se referindo aqui ao rei Herodes, vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Esse versículo é importante. Jesus diz, olha, hoje e amanhã eu estarei pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, mas no terceiro dia o meu trabalho, o meu ministério, a minha vida estará completa. Algo sobrenatural, algo especial vai acontecer no terceiro dia, que vai completar a minha obra e o meu ministério. Então, amados, este é o padrão bíblico. O padrão de milagres no terceiro dia. Vamos ver os detalhes desse padrão bíblico. O primeiro dia é um dia de tragédia. O primeiro dia é um dia de tragédia. Nesse dia, algo ruim, algo péssimo, algo trágico e doloroso acontece. E como resultado disso, talvez ficamos sem palavras. Ficamos surpresos, tristes ou até mesmo com medo e paralisados. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Ao ver Jesus crucificado, eles tiveram essa experiência do primeiro dia, a tragédia da morte do Salvador. Mas o padrão não para aí. Dormimos e acordamos no dia seguinte, na esperança de que, quem sabe o que aconteceu no dia anterior, nada mais era do que um mau pensamento ou um pesadelo. Quem sabe quando eu acordar no dia seguinte vai estar tudo bem. Mas o que acontece é que nós descobrimos que não, de fato a tragédia do primeiro dia aconteceu. E com isso, o nosso coração sente talvez raiva da situação, raiva do problema, às vezes raiva até de Deus, que permitiu que isso acontecesse. Sentimos tristeza e às vezes até desânimo. Essa é a tempestade que toda pessoa passa. Esse é o teste do segundo dia. Primeiro a tragédia, depois o teste. E aqui nós temos a escolha, se vamos lutar ou se vamos fugir. Se vamos continuar crendo em Deus ou se vamos renunciar à nossa fé nele. Esse é o teste do segundo dia.
Mas o segundo dia é logo acompanhado pelo terceiro. O terceiro dia é o dia do triunfo. O primeiro é o dia da tragédia, o segundo é o do teste, mas o terceiro é o dia do triunfo. No terceiro dia, Deus aparece na situação. No terceiro dia, há uma intervenção divina. Deus age e agora ficamos alegres, vitoriosos e corajosos, porque Deus mudou o quadro. Este é o padrão, amados. É verdade que, na vida cotidiana, a crise pode durar mais ou menos do que 3 dias literais. E a verdade é que geralmente dura mais. Infelizmente, as nossas tribulações geralmente duram mais do que 3 dias. Às vezes são 3 semanas, às vezes são 3 meses, às vezes são até 3 anos ou mais. Mas, queridos, mesmo nestes casos, eu acredito que o padrão permanece. Primeiro vem uma tragédia, depois vem uma provação, mas depois chega o terceiro dia, quando Deus nos leva ao triunfo. É por isso, amados, que o inimigo odeia o terceiro dia e busca sabotá-lo. O inimigo tenta sabotar o terceiro dia. Aliás, os fariseus tentaram impedir também o milagre do terceiro dia. Eles puseram guardas armados no túmulo, mas tudo isso foi em vão. Mateus 27:64 diz assim: portanto, mande vigiar também o túmulo até o terceiro dia. Note que os fariseus especificamente mandaram vigiar o túmulo até o terceiro dia, para que os discípulos dele não possam roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então, note que o inimigo combate o terceiro dia. O inimigo sabe que o milagre vai ser no terceiro dia. E ele tenta sabotar a nossa fé para que o terceiro dia não chegue para a gente. E ele não pode impedir que o terceiro dia chegue, mas ele pode impedir que a gente espere pelo terceiro dia. Mas isso, queridos, é em vão se nós permanecermos fiéis a Deus. Mateus capítulo 28, o próximo capítulo, fala sobre isso. Versículo 1. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo e de repente, houve um grande temor na terra. O milagre do terceiro dia geralmente é antecipado por um terremoto, uma sacudida. E, às vezes, no momento de desespero, a gente pensa que essa sacudida está fazendo com que o mundo desabe na nossa cabeça. Mas, na realidade, não é isso não, queridos. Essa sacudida é Deus entrando na situação para trazer a solução. Então, quando a terra começar a sacudir, fique tranquilo, porque não é para você ficar com medo, não. O mundo não está desabando, não. É Deus entrando na situação para trazer a solução. De repente houve um grande tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Eu acho interessante porque essa pedra era o obstáculo entre Jesus e os seus discípulos. Era a barreira que impedia que os discípulos chegassem a Jesus. Mas os anjos não só removeram a pedra, mas sentaram em cima dela. Note que essa pedra foi humilhada. Esse obstáculo não só foi removido, mas ele foi humilhado. O anjo sentou na pedra, como quem diz, olha, você é tão pequena que agora não só você não vai ser obstáculo, mas você vai ser um lugar onde eu vou sentar e descansar. E assim Deus faz também com os nossos obstáculos. Ele não só remove os nossos obstáculos, mas humilha os nossos obstáculos, nos dando a oportunidade de sentar naquilo que antes nos intimidava. Versículo 3. Ele era parecido, falando do anjo, ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas temeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Rapidamente, queridos, note o convite do anjo. Venham ver o lugar onde ele foi posto. E eu dou graças a Deus porque nós temos uma fé venham ver. Uma fé que nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. O anjo falou, olha, não creiam simplesmente no que eu estou falando, não. Pode ir lá dentro e checar. Pode ir lá dentro e confirmar que, de fato, Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou, como ele disse que faria.
Quando Deus nos chama, queridos, para servir a Ele, Ele nos dá esse direito de vir e ver. Provar e ver de que o Senhor é bom. Pode vir e ver. Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e o quê? E eu vos aliviarei. Em outras palavras, vem e deixa eu te tocar, e você vai ver a diferença que isso vai fazer. E assim é, a fé cristã é uma fé venha ver. É uma fé que abre as portas e te convida a provar e a testar. Você hoje vai ter essa oportunidade de receber Jesus e provar e ver que de fato Ele é bom. No versículo 7 e 8, o anjo continua dizendo assim, agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte, Jesus foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. E elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas com muita alegria. E correram para contar tudo aos discípulos. Encerrando hoje o culto, nós queremos meditar em um rápido pensamento. E o pensamento é este. Deus é um Deus de milagres no terceiro dia. Deus é um Deus de milagres no terceiro dia. E tão certo como Deus ressuscitou Jesus dos mortos no terceiro dia, Ele também te livrará da sua tribulação no terceiro dia. Enfrente a tragédia, suporte o seu teste, porque o seu milagre do terceiro dia está a caminho. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está pronto a agir na sua vida também. Põe-se de pé comigo. E eu quero fazer 2 orações. A primeira delas é por aquela pessoa que diz, eu quero convidar o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso e vivo, eu quero convidá-lo ao meu coração, recebê-lo como meu Salvador e entregar a Ele a minha vida. Enquanto a igreja ora, eu gostaria que nós pedíssemos agora que o Espírito Santo completasse a obra de salvação naqueles que aqui estão e que precisam recebê-lo. No other name like the name of Jesus. Se essa pessoa é você, enquanto a igreja ora, levante a sua mão dizendo, Jesus, entra no meu coração, perdoa o meu pecado e me livra da culpa e da morte. Me dá a vida eterna, a salvação e um relacionamento contigo. Se você precisa de fazer essa oração, levante a mão, nós queremos orar com você. Deus quer perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Não há outro nome como o nome de Cristo. Não há outro nome sobre o nome do Senhor. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. É digno de honra, é digno de glória, é digno de todo louvor. Eu quero orar por aquela pessoa também que diz nessa manhã, eu estou passando por uma tragédia e um teste, preciso de um milagre do terceiro dia. Talvez seja na sua área financeira, talvez seja na sua vida familiar, talvez seja na sua vida profissional, talvez seja uma crise emocional ou espiritual, seja ela qual for. Nós vamos orar para que o Deus da ressurreição, o Deus do milagre do terceiro dia, possa agir na sua vida também. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, não desista. A tragédia vem no primeiro dia, o teste dura por um dia a mais, mas no terceiro dia, Deus sacode céus e terra para socorrer os seus filhos. E aquilo que era antes um obstáculo, Ele vai fazer desse obstáculo uma cadeira. O que antes era uma montanha vai se tornar um degrau na sua vida. Aquilo que parecia te impedir vai ser o teu troféu. Golias se pôs diante de Davi e desafiou Davi a um combate de morte.
Davi lutou e venceu Golias. E a cabeça de Golias se tornou um troféu que ele levantou depois de derrotar Golias. A espada de Golias, que antes ameaçava a vida de Davi, se tornou a arma que Davi usava também. Eu quero que você saiba que Deus não está despercebido da tua situação. Se continuarmos crendo e confiando nele, ele também vai sacudir céus e terra e te dar uma vitória no terceiro dia. Querido Deus e Pai, eu oro por essa igreja. Eu oro pelas pessoas que estão aqui, Pai. Eu oro por aquela pessoa que está no meio de uma batalha. Eu oro por aquela pessoa que acabou de receber notícias de uma tragédia, um telefonema, um exame médico, uma notícia que chegou do Brasil, um problema em casa, ou foi despedido no trabalho, alguma coisa aconteceu que abalou a sua fé, e agora, Senhor, ele se encontra, ou ela se encontra no meio do teste, no meio da tribulação, e o inimigo tenta impedir o milagre do terceiro dia. Mas eu te agradeço porque a vitória é nossa. O Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos continua fazendo milagres no terceiro dia, e Ele também vai agir na nossa situação e nos dar a vitória. E aquilo que antes era empecilho vai se tornar um troféu que testifica da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Assim sendo, Pai, nós reafirmamos a nossa fé em Ti, reafirmamos a nossa confiança nas Tuas promessas. Continuaremos lutando e crendo que o nosso milagre está chegando, que o nosso terceiro dia também vai chegar, pois o choro pode durar até mesmo uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há outro nome como o nome de Cristo. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. A Ele a glória, é digno de honra, é digno de todo louvor. Mais uma vez celebrando, não há outro nome como sobre o nome de Cristo. Não há outro nome sobre o nome de Senhor. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. A Ele a glória, é digno de honra, é digno de todo o louvor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e celebramos a tua ressurreição e a tua vida, e recebemos de ti a vitória para a nossa caminhada diária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém. A Cristo Jesus uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, tenham um excelente dia da ressurreição, e ao sair daqui, use a porta à minha esquerda, à sua direita, porque tem um pedaço de bolo lhe esperando. Deus lhes abençoe, Jesus te ama e nós também.